Sociais e Linguísticos das Cartas de Aviamento do acervo José Guilherme Araújo, ministrada pela doutora Grace Bandeira, da UFAM. Convidamos a mestranda Raquel Martins de Andrade para atuar como mediadora da palestra. Boa tarde. Gostaria então de pedir a todos uma salva de palmas para pedir a professora Grace Bandeira para a mesa. A professora Grace dos Anjos Ferreira Bandeira é pós-doutora em Linguística Portuguesa pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutora em Letras pela Universidade Federal do Paraná, Brasil, professora associada de Língua e Literatura Latina da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas, onde leciona em nível de graduação disciplinas pertinentes à história do português, ao latim clássico e à literatura latina. Esta última com ênfase nas questões de lírica latina, particularmente aquelas voltadas a Catulo, Horácio e Ovídio. Coordenadora do projeto de pesquisa Cartas dos séculos XIX e XX, organização de um corpus diacrônico do português registrado no Amazonas no período áureo da borracha, e membro efetiva do programa de pós-graduação em letras da UFAM. Com a palavra, a professora. É bom para que eu possa Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui. Eu aproveito esta fala inicial para agradecer aos organizadores pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre o projeto que está sob a minha coordenação faz alguns anos. Portanto, diferentemente dos anos anteriores, quando nas efemérides eu trago ou costumo trazer uma pesquisa em específico com resultados sobre os quais eu ensejo algumas reflexões, hoje, diferentemente, eu não lhes trago um projeto em particular, mas vários temas que estão sendo estudados a partir do conjunto de dados que se constitui com o acervo J.G. Araújo, Joaquim Gonçalves de Araújo, que dá nome, à Rua Comendador Araújo. Então, não diferentemente do Serginho, nós vamos voltar para os tempos áureos da borracha. Um período socioeconômico que tem uma leitura social muito interessante, mas é preciso que a gente enxergue esse tempo, e é por isso que eu escolhi sobre os dados sociais e linguísticos das cartas do acervo de J.G., para trazer a vocês as palavras que estão nas cartas. Já vou explicar o contexto de produção dessas correspondências, e como a Universidade do Amazonas chegou até elas. E hoje, essas cartas, que compõem o maior fundo, o maior acervo documental e iconográfico do Museu Amazônico, que é órgão suplementar
da Universidade Federal do Amazonas. Portanto, eu aqui venho lhes fazer um convite. Eu enxergo aqui alguns alunos que escreveram um pouquinho sobre o acervo em seus trabalhos de mestrado, sobre minha orientação. Vejo orientandos de PIBIC do passado e do futuro, breve, a partir de agosto, quando mais 4 alunos trabalharão com os dados do acervo. E também colocarei um pouquinho do trabalho último que eu consegui realizar a partir dos dados do museu. Então, o convite que lhes faço é este: tendo interesse, me procurem, professores e alunos, para que essa história continue. A professora está batendo em retirada. É preciso que alguém assuma, não é? Este grande universo de documentação, né? E principalmente agora, com o nosso projeto sob a minha coordenação, lidando diretamente com o grupo PHPB para uma história do português brasileiro Amazonas, não é? Que vai assumir também a tarefa subsequente à nossa no projeto, que é a transcrição das cartas, não é? Para dar maior visibilidade possível a esta riqueza de material. Pois bem, em 2017, eu estou, depois de meu retorno a Manaus, tantas idas e vindas pessoais, sobre as quais eu não tratarei aqui naturalmente, mas em 2012 eu recuperei este projeto, não é? Reformulei, e em 2017, novamente, como está ali, eu reapresentei ao UFAM, desta vez deixando livre a questão teórico-metodológica, exatamente para que você, interessado em trabalhar com os dados, pudesse ali pensar na abordagem gerativa, na abordagem estruturalista, na abordagem sociolinguista, funcionalista. Bom, que se sentisse livre para lidar com os dados do museu, contanto que você se utilizasse deste conjunto de material. Perdão, poderia voltar um pouquinho, meu bem? Bom, de todo modo, eu mantive o título do projeto: Cartas dos séculos XIX e XX, organização de um corpus diacrônico do português registrado no Amazonas no período áureo da borracha. Portanto, o maior objetivo deste projeto, né, é a digitalização das cartinhas de JG, sobre as quais falaremos já já. Pronto, obrigada. Temos aqui um exemplar, não é? De difícil leitura, isso amedronta muita gente, de fato não é fácil. A primeira etapa de trabalho é aprender a decifrar o que está ali escrito, né? Os meninos que trabalham comigo até riem das horas que correm diante de um único manuscrito. Então, há no acervo, que já explicarei melhor, cartas que não são manuscritas, portanto, que não estão escritas à mão, não foram escritas à mão, mas nós só trabalhamos com as manuscritas. Aquelas que trazem um espaçozinho ali para completar, preciso desse, daquele produto, não nos interessam. Somente estas produzidas no território que chamamos de território da capitania de São José do Rio Negro, hoje estado do Amazonas. Por favor, querido. Bom, então vou me posicionar um pouquinho melhor aqui. Bom, vejam essa fachada, queridos. Fachada de 1910, vocês a reconhecem? Ela está ali bem em frente à Feira da Banana, né? Pertinho da entrada do nosso mercado municipal.
ali pertinho, entre a Feira da Banana e a venda dos peixes, das carnes e das verduras. Vejam, uma construção muito sólida, está lá, inteiraça. Esta, né, aqui para representar o poderio de uma família, a família Araújo, que constrói um império a partir de uma empresa com mais de 120 anos de história. Esta empresa passa por 4 razões sociais. A primeira, Araújo Rosas e Irmãos, exatamente buscando fazer uma referência ao primeiro dos Araújos que organiza a sociedade, o José, que por qualquer motivo, né, deixa a empresa e passa então, não é, a conceder os direitos maiores, né, ao irmão Joaquim Gonçalves de Araújo, esse que dá nome ao acervo, J de Joaquim, G de Gonçalves, A de Araújo. Né? A época da fundação da empresa, o Joaquim tinha 17 anos. Ele entra como sócio para ajudar o irmão José, não é, a despachar as cartas que vinham do interior amazônico e chegavam à capital Manaus, sede da companhia, com os pedidos de produtos que as famílias que moravam lá no interior diziam ter necessidade. Né? Então, mande-me isto, aquilo, como já veremos em alguns trechos que eu vou trazer. Né? A empresa ganha apogeu com o Joaquim, e é por isso também que o acervo guarda o nome do Joaquim, não do José. Então, entre idas e vindas, entra um familiar, entra outro, mas sempre ali, não é? Entre a família, entre os membros da família Araújo. Bom, é uma família portuguesa, como estão vendo. O Joaquim nasceu na freguesia da Estela, concelho da Póvoa de Varzim, não é? Portanto, um português, que como tantos outros vieram, não é? Para o Brasil e, claro, para o Amazonas, não é? Enfrentar, né, esta rica natureza, e no caso em especial desta família, para, não é, despachar produtos a pedido do interior. Bom, eu chamo as cartas de aviamento. O que é aviar? Grosso modo, aviar é despachar. É receber a carta com uma relação de mercadorias, não é? A serem despachadas da capital Manaus para o interior amazônico, seja ele qual for, embalar produto a produto e encaminhar de volta para a cidade do remetente da cartinha. Né? Então vejam que as cartas vêm dos interiores amazônicos a princípio, chegam à capital Manaus. Os trabalhadores da empresa recepcionam as cartas, que assim como os produtos viajavam de barco, ou de lancha, ou de vapor, não é? Do interior para a capital, e daqui de volta, né? Voltava naturalmente o produto que estava registrado na lista de compras de uma determinada família, conforme o pedido que estava na cartinha. Então, aviar é um sistema de comercialização, não é? Muito peculiar, segundo os historiadores, principalmente os historiadores da nossa universidade, que lidam também com os dados do museu, que lidam com as cartas, historiadores, geógrafos, não é? Notadamente aqueles que lidam diretamente com esse material, não é? Designaram essa transação comercial de sistema de aviamento, portanto de despacho, né, de mercadorias. Sob tal sistema, eu explico em linhas gerais, em especial de compra e venda de bens de consumo, ou ainda de representação via procuração, o homem que vivia na região da floresta amazônica, em que período? Em especial neste que estamos examinando, no período áureo, não é? De produção e extração do látex das seringueiras.
e no seu entorno escrevia cartas enviando para a capital Manaus notícias sobre o seu cotidiano e suas necessidades materiais. Isto aqui é interessante. Embora cartinhas de natureza comercial, muitas delas, tentando se aproximar da empresa, chamam Joaquim de amigo. Amigo Joaquim, né? Outros com mais distanciamento, Vossa Mercê, o Senhor. E é isso, como estudiosos das línguas, não é? Que vem nos interessando profundamente. As cartas são datadas de 1877, portanto, desde o primeiro ano de existência da empresa até 1989, último ano da empresa, já com a 4ª denominação social. Então, como eu lhes disse ali, os pedidos eram aviados, ou seja, despachados de acordo com a relação que estava, né, na cartinha. Ali ao finalzinho eu digo assim: e por que os Araújo ficam tão ricos? Porque eram eles que precificavam, né, os valores, determinavam os preços dessas mercadorias. Com o tempo, eles mandavam as mercadorias e determinavam quanto os réis, a moeda da época, né, valiam tantos quilos de farinha, por exemplo. Mas com o tempo, o homem do interior passa a produzir também farinha e outros produtos. E aí também começa a acontecer a troca. Mas vejam que desigual. Tantos 1000 quilos de farinha para 1 quilo de bacalhau. E aí a família enriquece. Bom, o poder financeiro desta família sai, não é, do que está circunscrito à região amazônica ou ao Amazonas daquele período, não é? Nós encontramos entre as cartinhas que vêm de Tabatinga, Codajás, São Gabriel da Cachoeira, muitas cartas de Portugal, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos especialmente. Vamos agora a 3 trechinhos para que vocês comecem a se familiarizar com o material. Temos em frente os estimados favores de vossas mercês, de 27 de junho, próximo passado, e os de 1º, 3 e 27 de agosto, próximo findo. De alguma maneira, a natureza era esta, no que nós chamamos de primeiro contato da cartinha, agradecendo, não é, o pedido que havia sido aviado, não é, despachado, e já informando depois, imediatamente, não é, que se seguia uma nova relação de itens a despachar. Vejam, ciente de seus conteúdos e agradecidos de sua prontidão. Vejam que esta relação era muito qualificada como um favor, como uma prontidão. Não é? Juntamos uma nota de objetos que necessitamos, como verão incluso. Eu vou aqui já chamando a atenção para a escrita das palavrinhas. Estão observando? Lembremos-nos de que nesta época nós não tínhamos um formulário ortográfico, não é? No país. O primeiro de 1911 é um acordo que fica restrito a Portugal. Não tem sua força de lei, não é? É vivenciada, traduzida nas terras brasileiras, muito menos no interior amazônico. Logo depois dessa de 1911, desse acordo, nós temos o de 31, mas também o de 31, realizado entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa, fica restrito a Portugal. É somente a partir de 1943 que nós temos os primeiros, as primeiras orientações com força de lei no que diz respeito à escrita correta das palavras. Então, as cartinhas que nós temos aqui expressam de uma maneira ou de outra uma tentativa pessoal, individual, de se comunicar, não é, com a empresa. Veja, aí nós vamos ter, daqui a pouquinho eu vou mostrar, as maiores demonstrações da criatividade do nosso povo. É extraordinário. Mais um trechinho.
Mande-me um maço de palitos para dentes, mas não do que lhe comprei quando aqui cheguei, quando aí cheguei, por serem muitos ordinários. Então, a natureza dessas cartinhas é comercial, mas é, antes de tudo, um conjunto de cartas, não é? Que não está lá naquele polo, né, de natureza comercial. Quero isto, isso assim. Não. Ela transita num contínuo de fala e de escrita que pode interessar aos funcionalistas, aos sociolinguistas, daí por diante. Por quê? Exatamente por não termos esse rigor de escrita determinado, pré-estabelecido por uma lei de escrita correta, não é? Vejam, os muito ordinários ali com muitos ordinários, não é uma tentativa de colocar tudo no plural. Uma lata de azeitonas, meia caixa com batatas, que aqui se vende muito, e eu também como com bacalhau. Então, vão vendo ali muita gente refinada querendo bacalhau, queijo do reino, latinhas de bolacha de soda, garrafas de aguardente. Eu trouxe essa em especial para lhes falar do comportamento. Olha o uso do aguardente ali. E 4 garrafas de aguardente forte para fazer esse café, primeiro uso, a qualquer hora da noite. Olha que interessante, iluminar, não é? E mesmo em qualquer circunstância de moléstia, em casos de doença, para se fazer qualquer remédio. Que maravilha! Então, por isso, o título do trabalho que eu lhes trago sobre os dados sociais e linguísticos. Gente, estamos falando de línguas naturais, né? E é redundância, mas eu aqui a digo, né? Línguas naturais humanas. Por detrás de cada palavrinha está um ser humano que precisa ser estudado, compreendido, né? Então, é a beleza do nosso trabalho. Nunca se esqueçam desta, né, situação, eu diria até princípio regente do nosso trabalho, né? O ato de respeito, de carinho, de consideração por todos estes que passam a ser os nossos informantes, né? De 1800 e pouquinho. Estamos aqui falando de 2 séculos. E por fim, aqui vim encontrá-lo. E como ainda talvez se demore para cima, deixo nas mãos de meu cunhado 52 tartaruguinhas, 15 maiorzinhas e 36 pequenas. Era muito comum que se esperasse o barco passar para entregar ao comandante a cartinha, né, com os pedidos. Neste caso aqui ele diz, olha, demorou demais aí, houve algum problema, vou deixar, não é, com alguém aqui familiar, com um cunhado. Mas vocês notam mais alguma coisa? 52 tartaruguinhas ele deixou, não é? Para serem entregues ali, certamente uma encomenda. 15 maiorzinhas, olha que beleza, para estudar adjetivos, né? Diminutivos. 36 pequenas. Meu bem, meus anjos, onde está uma tartaruga? Não está faltando uma? Ixi, já desapareceu uma. Matemática não era forte do meu pessoal. Onde estão essas cartas para quem deseja estudá-las? Estão no Museu Amazônico, já lhes falo, né? Então, em 1989, último ano da empresa, né, de funcionamento da empresa JG, né? A família, que maravilha, a família doa para o FAM toda a documentação produzida ao longo de mais de 120 anos de empresa. Que coisa extraordinária. E aí a UFAM, não é, deposita no Museu Amazônico toda essa documentação. Aqui está o museu. O nosso museu, ali na Ramos Ferreira, pertinho da Academia Amazonense de Letras, da Tacacazeira, gostoso, a gente come, vai lá, volta, né? Transcreve umas cartinhas, come mais um pouquinho, é uma beleza. Passa-se o dia lá, não é? Então ali, reconhecem já o espaço? É isto, né? No centro histórico, atrás aqui desta ala principal, há um prédio anexo, né? Onde está um cofre. E aí sempre a minha tristeza, nem sempre sob um cuidado exigente, não é? Mas a ideia era que as cartinhas sempre ficassem sob refrigeração, não é? Pré-estabelecida para que o tempo, a
corrosão não agisse fortemente sobre elas. Bom, aqui está o Joaquim, né? Portanto, o acervo J.G. Araújo tem o nome de Joaquim Gonçalves de Araújo, que chega então a ser o maior, o dono da maior empresa fornecedora de bens de consumo e de produção ao longo do período, né, de extração, né, do látex das seringueiras na região amazônica. Esta digamos, o casario ou o casarão principal da família. Foi ali que o Joaquim morou na maior parte das vezes em que estava na capital. Reconhecem? Largo São Sebastião, pertinho do Teatro Amazonas, da igreja, aquelas casinhas ali. E a dele nenhuma casinha, um casarão. Até hoje ali, não é? Construções muito demonstrativas do poderio financeiro da família, né? E aí mesmo, a rua Comendador, ele né, laureado, né, com a comenda, né, ele é Comendador Araújo. Meus anjos, por que corremos e por que eu estou aqui pedindo socorro e ajuda? Porque estamos perdendo muitas cartinhas. Temos mais de 3.000 cartas já digitalizadas, mas pensem, 122 anos de história da empresa. Há muito trabalho ali esperando, não é? Por pessoas que tenham interesse em promover um estudo e um registro do nosso português, né? Deste período áureo de produção da borracha. Agora eu lhes falo brevemente sobre algumas questões linguísticas que podem ser estudadas a partir do material do museu. Não quero dizer que somente estas, mas somente com o desejo de lhes inspirar e de convidarem outros para fazerem parte de um projeto, não é? Que agora também tem esse tom nacional, não é? Também contribuindo com a história do português brasileiro, aquele projeto maior, não é? Eu diria que pensado e idealizado pelo professor Ataliba Castilho, né? O que podemos ali estudar? Nota bene, o meu latim está lá o tempo todo, não é? Preste atenção. Então, ao final do corpo do texto, né, da cartinha, tem os PS de post-scriptum, quer dizer, depois do escrito, do que já foi escrito. Aí ele se lembra de alguma coisinha e diz, é a tal da observação que a gente põe ao final, né? Nota bene, preste atenção, note bem. Aí ficou os meu balaio. Vossas mercês me mandem. Que extraordinária realização para se pensar em concordância verbal, em concordância nominal, em flexão de sintagmas nominais, o uso do H ali, não é? Uma projeção de indicação de sílaba tônica a I. Aí estava lá o H. É um jeitinho que a gente depois vai observando, né? Quer dizer, um recurso, uma alternativa do remetente, não é? Para dizer, olha, né? Ah, é a I. Né? A I. Porque nestas ocasiões é que se conhece os amigos. Olha, dentro de uma abordagem tradicional, o que temos ali? É que se conhecem os amigos, não é assim que a tradição nos fala, de uma voz passiva, sintética ou pronominal, os amigos sendo o sujeito, né? É que os amigos são conhecidos. Este é o trabalho que, por último, eu desenvolvi com mais fôlego, considerando mais de 3.000 cartas, para falar de uma trajetória muito interessante de um se apassivador, que está sendo deixado de lado, né? E devagarzinho sendo substituído por um se, que é considerado ser indeterminador ou um ser relativo ao referente. E eu iria um pouquinho mais longe, não é? Que é o trabalho que eu estou escrevendo agora. Quer dizer, saímos de se conhecem os amigos, para dizer os amigos são conhecidos,
para se conhece os amigos, alguém conhece os amigos, esse ser em posição de sujeito gramatical antes do verbo. Os amigos agora são o complemento do verbo, né? O acusativo. Por isso que o verbo não está mais concordando com os amigos, mas com o ser, alguém, ou nós, ou cada um de nós, né? Ou se conhece, né? Os amigos. Para o que a professora Charlotte Galvez está nos apresentando desde 1996 e que agora está flagrante no nosso português, no português brasileiro, a ausência do ser. Né, e que eu também procurei desenvolver mais detidamente em 2007 no meu trabalho de doutoramento. Né? Um ser que está ali não lexicalizado. Quando ela propunha, já nos anos 90, aqui não usa mais saia, aqui não se usa mais saia, aqui não usa mais saia. Olha só. Né? Então nós estamos, para aqueles que gostam do funcionalismo, da gramaticalização, um ser passivo, um ser indeterminado, um não ser, um menos ser. Gramaticalização, estágio zero, né? No momento em que ele não é mais lexicalizado, ele perde o seu conteúdo semântico e, por conseguinte, o seu conteúdo fonológico. Eu trago aqui, a partir daqui vários documentos, agora para falar de alguns trabalhos que foram desenvolvidos, né, muito brevemente já sobre, considerando o materialzinho que eu lhes trago. Olha, lá estarei o mais breve possível. Veja, estarei, né, temos vou estar, né, ou estou amanhã, né, como nós que estamos pensando para além do futuro, mas na noção de futuridade. Quer dizer, uma expressão do amanhã que vai além das formas tradicionalmente, não é, pensadas como expressivas ou expressões de um futuro gramatical. Né? Então, amanhã te vejo, olha, vejo está no presente, mas é o amanhã que nos projeta para o depois do hoje, não é assim? Então, as cartinhas também, já em 1800, já nos trazem exemplares desta questão, que pode ser muitíssimo bem estudada e é um dos temas mais estudados ainda hoje. Vamos aqui. Bom para meu gasto, assim como mais um pacote de carne boa, Dóbidos. O da granja, cuja que se possa comer. Olha, mas quem é esse cuja? Já pensei tanto que desisti. Mas é interessante, por quê? Porque as cartinhas nos trazem um cujo que de alguma maneira tenta se preservar, não é ali na língua. Nós sabemos que os pronomes relativos estão em franca ebulição. O onde passa a expressar mais do que lugar, não é? O quando, coitado, já não expressa tempo. E o pobre do cujo há muito que não dá mais ideia de propriedade, de posse, não é mais adjunto adnominal. Tanto que em alguns trabalhos a gente encontra cujo ou, cujas as, o artigo já fora do cujo. É uma graça, mas vejam, excelente material para se falar da relativização em português, não é? Por que não? Peço de que me tragas 2 funis pequenos, 200 gramas, não 200 gramas, não é? Além de muitas medidas aqui, eu queria chamar a atenção para a relação de itens, pois tenho certas obras a fazer, como sejam cerca, galinheiro, meias portas, portas pela metade, meias portas, e não posso deixar de ter algum dinheiro. Então, este exemplar e outros tantos nos ajudam a pensar na colocação dos pronomes, me tragam, tragam-me, etc., com locuções, sem locuções, com formas individuais, verbais, é uma beleza. Então, é um extraordinário trabalho, porque hoje já não se está afirmando com tanta tranquilidade que o português europeu é enclítico e o nosso brasileiro é proclítico. Me dá, me empresta, me fala. Nós temos um Nordeste brasileiro recheado de ênclise, que foi tema que eu levei para a pós-graduação na última semana.
não é? Então é um extraordinário material também para pensar na colocação pronominal. Olha, que maravilha! Nós temos ouvido assim, né? O rio, ele, a menina, ela. Olha, que coisa aqui. O teu irmão José, na subida, não falei com ele. Olha, né? Este ele que vem recuperando, não é? Então, a Charlotte Galvez, né, vai chamar de língua brasileira, né, de tópico comentário. Né? Tópico comentário. Olha, as cartas se servem. Então, é um convite que eu aqui estou lhes fazendo. Né? Não é porque é um material de 1800 que não poderia servir a nossos estudos de hoje. Muito pelo contrário. Então, quem tem interesse na história da língua, na diacronia da língua, aqui é farto material. Observem também que o ele, com 2 L's, uma referência muito clara ao latim, ile, aquele sobre quem se fala. É lembrar que só muito tardiamente é que ele perde este L de natureza latina. Bom, há outras questões, mas vamos adiante, meu amor. Bom, a partir daqui, vai com ele para Manaus, né, a fim de tratar-se a nossa criada, que é portadora desta. A partir daqui eu chamo a atenção para muitas alternâncias e, o, u. Até hoje nós podemos estudar essas questões, não é mesmo? Né? Então vejam a fartura e a eloquência dessas cartas. De um modo geral, dados linguísticos a estudar. Temos aqui a Sabrina, que estudou o particípio, né, Sabrina querida? Um belíssimo trabalho, olha a disputa entre C e Z. Prazer, olha só, prejuízo, dizer, fizeram, não faziam diferença entre AOTIO e AM. Entre SS, cedilha, olha o açúcar, que maravilha. A nasalação com AM e ão, fizeram, podiam. Em muitos casos, a percepção do futuro é só pelo conteúdo mesmo. Tem que ler ali o trecho, o contexto sintático semântico para depreender ali o tempo do verbo. A concorrência entre E e id, que lhes falei há pouco, né? Decidi, senhora. Então hoje, né? Olha o teatro, menino, não é? Então, já estava lá, não está só hoje. Então, você pode perfeitamente fazer um elo entre essas realizações e os dias de hoje. Que trabalho lindo, rico, não é? A história, né, que essas cartinhas nos traz é uma história também da vida das pessoas que aqui estão em questão, mas é também uma história do nosso português que precisa ser registrada e contada por quem, se nós não nos interessarmos, quem vai? Né? Então eu estou aqui para convidá-los. Alternância ser vazio, como eu lhes falei, para se comprar, e no outra realização, para comprar alguma coisa que se comer. O que comer? Vejam ser já fugindo de algumas realizações, de alguns contextos sintáticos, principalmente relacionadas à posição ou função sujeito sintático, não é? A co-ocorrência de usos pronominais proclíticos e enclíticos, como eu comentei há pouco. Tudo que eu peço me mande, mande-me além do que peço. Bom, agora nas cartinhas, para que vocês vejam alguns desses fenômenos. Vejam lá, o trechinho a seguir. Manteiga da melhor que houver, né? Então nós temos ali, olha, eu encontrei todas, como todas, eu fui, como eu fui. E temos hoje o ele vive, né? Graçando entre nós, né? E temos aqui doente para doente, direção, vai, que já vimos, pequeno, recebimento, exata, lis com ir, né? Costura, relojoeiros e tantos outros. Bom, vejam na formulação do pedido queiram. Queiram, não é? Então eles também não distinguiam, né? Por vezes AM, AO, tio, né? Me acho de posse de seu favor de 9 de junho, corrente, a que respondo? Olha, a que respondo? Relativização, relativo antecedido de preposição, coisa que está sendo esquecida no nosso português. A menina que eu gosto, não é?
em bom português que eu provo. Né? Eu gostar sem a preposição de é provar. Daí degustar. A menina de quem eu gosto dentro dos, não é, padrões estabelecidos por uma gramática prescritiva, não é? A menina que eu confio, em quem confio, etc. Olha que maravilha, né? Um bom espaço de reflexão para nós. E claro que ele me acha, olha, veja ali começando a oração com, não é, o pronome. Bom, vamos um pouquinho aos dados sociais, que meu tempo já está se esgotando. Eu peço desculpas se me alonguei em algumas questões. Vou aproveitar aqui o suquinho, né? Não é sempre a gente que tem, por vezes, a oportunidade de estar fora da terra da gente, vai valorizar muito tucumano, tacacá, poxa, pupunha, quantas saudades, açaí, tapiocas, mil, de todas as formas. Estou fechando, meu amor. Então, aqui temos aqui, para os dados sociais, eu trago 3 aspectos para lhes dizer deste homem que vivia neste lugar tão longínquo. Se hoje já temos tantas asperezas, adversidades, dificuldades, imaginemos aqui. Então vejam, senhor Joaquim, espero vossa mercê mandar por ordem do senhor Luiz José de Faria as seguintes mercadorias. Estou com muita farta, uma arroba de carne seca, alguma coisa de açúcar, 3 quilos de arroz, um papel de agulha para a máquina. Sabíamos que já costuravam lá mesmo, né? Vejam a moeda, né? Os quilos, a arroba, né? Novamente a questão das realizações de uma única marca de plural, não é? As seguintes, e aí mercadoria não precisava mais trazer o S. E a história de vossa mercê, que eu procurei registrar numa das últimas publicações que eu fiz na revista Moara. Quem tiver interesse, todos os vossas mercês das cartinhas e as inúmeras funções sintáticas, nominativas, acusativas, dativas, genitivas, lá do uso dessa história, dessa forma que tem sido das mais estudadas na atualidade, não é? A história de vossa mercê e hoje, naturalmente, a disputa de você e em relação ao tu. Vamos lá, já fechando. Aqui, vejam, fico um pouco doente, sofrendo do peito há mais de um mês, a ponto de alguma noite não dormir. Total desassistência médica, não é? Sem nenhuma assistência. Esse é o homem que nos interessa também retratar, com um grito que nós podemos dar em nome deles. E quem tem acompanhado as minhas publicações tem observado que sempre ao final dos textos eu falo deste homem e das suas necessidades, das suas carências nos interiores. Mais um pouquinho. A seguir, eu fiz questão de dizer, essa é a penúltima questão que eu lhes trago, já encerrando. Nós sabemos que a Lei Áurea foi assinada em 1888, eu encontrei esta cartinha de 1882. Pode trazê-la, meu amor? Aqui não consigo ver bem, mas vejam, segundo a nossa combinação aí feita sobre o desembaraço da escravolegária, com o fim de obtermos a sua liberdade, desejamos saber se vossas mercês têm, os 2 e's, tem, quer dizer, para indicar plural, se vossas mercês têm dado alguns passos a fim de ficar tudo pronto para a minha ida aí em setembro. Que bom, havia pessoas bem antes, né, da lei, já preocupadas com aquela condição, não é, de escravatura aqui, uma mulher negra recebendo, né, o cuidado, né, de alguns poucos que estavam ali tudo fazendo para que ela deixasse aquela situação. Por fim, não é, um homem que está rigorosamente dependente das cheias e das vazantes dos rios. Vejam lá, ao menos uma vez por dia estou completamente esmorecido, o rio cheio e sofrendo fome sem se poder trabalhar. É
preciso ter bastante paciência. Além de toda essa condição humana que é dada aí, né? Quando o rio enche, quando o rio vaza, veja um perciso para quem é fã dos metaplasmos. Nós temos um caso clássico ali de metástase de, não é? Que pode ser estudada, né? Por fim, podemos passar, no conjunto de mais de 3.000 cartas, eu encontrei 3, se não foram escritas, foram pelo menos assinadas por mulheres, e é assim que eu quero concluir esta fala. Trouxe aqui para vocês esse exemplar, no finalzinho ela se diz: criada. Criada. Por fim, 2 questões para nós que somos de letras. E aqui um puxão de orelha, eu vejo meus alunos às vezes pegando uma folhinha de papel, rasgando. Ah, não tá bom, rasga, joga fora. Desculpem o papel, pois aqui não se encontra. Pouquíssimo papel à época. Valorizemos o que temos hoje, a nossa história, né? As árvores, a natureza. Mais um pouquinho. Agora sim. E aqui, no finalzinho deste pedido, uma caixa apenas para escrever todo esse contexto. Como é a produção dessa escrita? Pena, tinta e raro papel. Mais um pouquinho, fechando, eu me despeço com essa cartinha de Piaçabal. Ei, lembra o quê? A palmeira com que se fabrica a vassoura, a escova. Piaçabal, 21 de agosto de 1889. Senhores Araújo, Rosas e irmão, Manaus. Amigos senhores, primeiro peço desculpa escrever-lhes neste papel por não ter mais neste lugar. Por motivo de moléstia, atrasei-me no fabrico da Piaçaba, atrasando-me com minha nota para Barcelos. Resolvi mandar meu sobrinho Joaquim levar um pedido que faça aos senhores para o fabrico de borracha, dando a ele pleno poderes para assinar o pedido e a carta, visto que eu não posso alcançar o vapor do mês de setembro, antevendo algum novo atraso da vazante do rio. Estarei em Barcelos em setembro, mandarei possivelmente a Piaçaba que tiver em outubro. Agostinho. Muito obrigada, queridos. Esse espaço é a cartinha original, Piaçaba. Esse é o espaço para perguntas, se o público tiver alguma, professora. Existe? Não? Então eu gostaria de fazer a pergunta para a senhora, professora. Pois não, meu filho. A senhora consegue identificar alguma evolução significativa na linguagem ou no estilo das cartas ao longo dos anos? E se sim, o que a senhora considera que pode ter propiciado essa evolução? Uma pergunta maravilhosa. Vamos pensar primeiramente, entender que evolução não significa melhora. Significa somente mudança, né? Uma mudança no trato. Isto eu observo. Vejam, inicialmente, as de 1877 até 1889, na sua grande maioria, com forte emprego de Vossa Mercê, portanto, ainda o distanciamento entre o remetente e o destinatário, devagarzinho, uma tentativa de aproximação, né? Já a introdução do tu, não é? Por vezes, se não o tu, mas pelo menos uma alternância entre Vossa Mercê e os pronomes ao redor de Vossa Mercê, já com te, ti, etc. A ti, de ti, não é? Já mostrando ali, não é? A variação. E, naturalmente, algo sobre o que também já escrevi, está por aí em alguma revista, uma tentativa de, mesmo não sendo parente do Joaquim, e mesmo sabendo que ele não necessariamente seria a pessoa a receber a cartinha, né? A tentativa de chamar, né? Ou de registrar no cabeçalho, amigo Joaquim. Por quê? Porque esta relação é relação que se traduz por um grande favor. Lembram-se quando eu li? Olha, agradeço o favor, o estimado favor. Então, nós
já percebemos que as cartas, à medida em que elas vão se aproximando do século XX, vão trazendo um Vzinho, que já devagar se distancia de vossa mercê, por vezes um V grandão, quer dizer, é um vossa mercê, mas já é um você, ou ensaiando uma costura com o você. E acima de tudo, eu diria que o contínuo, não é, de que fala o professor Marcuski, eu acho que está muito claro nas cartas. Cada vez mais a empresa vai crescendo e os remetentes vão tentando se aproximar do destinatário, nomeando como um membro da família Joaquim, na tentativa de se fazer próximo, não é? Pessoa leal, também com o objetivo de praticar o comércio, realizar, não é? Transações comerciais com a família. Viu? Obrigada, professora. Agradecemos esse tempo, a agradável que tivemos com a senhora e por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Gostaria de lhe entregar uma lembrança do nosso evento, juntamente com